Uma das coisas que essa pandemia tem feito no meio do nosso povo é revelar um pecado existente no coração de muitos cristãos: o egoísmo. De um lado, tenho visto e ouvido muitas pessoas que estão tranquilas com relação a essa pandemia, porque têm a sua saúde perfeita e são jovens ainda. Mas elas esquecem de que existe um outro lado, de pessoas que estão em zonas de risco, que são os idosos e até mesmo pessoas que são jovens, mas têm um problema crônico de saúde. Essas pessoas vão sofrer muito antes de perderem suas próprias vidas, caso o nosso sistema de saúde entre em colapso, como tem já entrado em outros lugares no mundo e está previsto entrar também aqui no Brasil, como tem nos dito o ministro da Saúde, por causa de uma rápida propagação do vírus, onde muitos precisarão de hospitais e não terão como ser atendidos. De um outro lado, estão aqueles que, ao contrário de não estarem preocupados, estão preocupados em extremo, em excesso. E totalmente atordoados com tudo isso, têm ido aos supermercados, às drogarias e comprado tudo o que conseguem comprar e estocado em casa. Comida, medicamentos, álcool em gel, máscaras. E se esquecem de que talvez o seu vizinho não pôde ir no supermercado hoje fazer compras. Talvez porque ainda não recebeu, vai receber semana que vem. E quando ele for, não vai encontrar nada, porque outras pessoas, de maneira irresponsável e egoísta, foram lá e adquiriram o máximo que pudessem, deixando outras pessoas sem nada. Contudo, o que nós, como cristãos, aprendemos na Escritura não é agir dessa forma. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3 e versículo 4, ele diz: não façam nada pensando em si mesmo ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O que nós aprendemos na Bíblia, o que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus, é que antes de pensar em mim, eu preciso pensar no outro. Eu posso sim pensar em mim, mas eu jamais posso deixar de pensar no outro. Eu preciso pensar num todo e não somente no individual. E essa pandemia, ela vem atacar exatamente dessa maneira. Ela não afeta tanto o nosso individual como o nosso coletivo. Eu posso não sofrer, mas o meu povo vai sofrer. E nós precisamos pensar dessa maneira. Precisamos deixar de agir de maneira egoísta, pensando só em nós, mas agir pensando no outro. Você que tem uma boa saúde e ainda é jovem, por exemplo, pode pensar no outro que é idoso ou tem um problema crônico de saúde e se dispor a ir num supermercado, numa drogaria, a fazer algo por ele, porque ele pode sofrer muito com a contaminação, mas você talvez não sofra tanto. Se disponha a fazer isso. Se guarde também, porque embora você possa ser contaminado e não sofrer muito, se você contaminar outros, eles podem sofrer. Um outro ponto que nós precisamos pensar num momento como esse é com relação à doação de sangue. Muitas pessoas têm deixado de ir doar sangue. E ao invés de ficar isolado em casa e esquecermos do mundo, nós precisamos, com todo cuidado, tomando todas as precauções, mas se temos uma boa saúde e somos jovens, precisamos ir doar sangue, porque existem muitas pessoas que podem vir a morrer, não por conta do vírus, mas por falta de sangue nos hospitais. Você que tem se desesperado tanto e de maneira egoísta, pensando somente em si, comprando tudo que vê pela frente, com medo, aquiete seu coração, descanse em Deus e pense também no próximo, porque todos nós vamos precisar de tudo isso. Precisamos ir fazer compras, mas com responsabilidade e pensando que também outras pessoas precisam daquilo. E assim nós vamos começar a agir de uma maneira altruísta e não egoísta. Precisamos pensar num todo mais do que em nós mesmos, para que assim todo o nosso povo seja beneficiado pela nossa atitude, uma atitude correta de um verdadeiro cristão, uma atitude que demonstra amor, cuidado, respeito e altruísmo.